E a gente começa mais uma live. Oi Lilian, oi Edna, bem-vindo ao canal. Vamos colocar ela aqui. Olá! Olá, dona Verônica, Bem, tudo bem? bem, graças a Deus. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus também. Se ajeitou aí? Tá tudo ok? Sim, tudo certo, podemos começar. Eu vou Vamos te lá, apresentar estreando. eu vou te apresentar inicialmente para o pessoal que está assistindo e também como está sendo gravado. Eu vou deixar isso no meu canal no YouTube também, tá? Então, Vê, Perfeito. muito obrigado por aceitar o convite. Há muito tempo que eu queria ter alguém que falasse um pouco de arte aqui, né? Eu tive o VAD recentemente e agora tenho Sim, você, foi ótimo. que foi parceira de muitos trabalhos aí que nós fizemos, estudou comigo na Fundação das Artes. Vamos lá, Vê, vamos ver se a gente, essa experiência nossa, possa contribuir com alguém que vai assistir essa live, tá? Com certeza, Vamos lá. salvo. Verônica Menezes, analista sênior de treinamento e desenvolvimento, formada em artes cênicas na Fundação das Artes de São Caetano, fez CPT com Antunes Filho na década de 90, formada em recursos humanos, pós-graduada em design instrucional, certo? Certíssimo, até parece que eu sou muita coisa, né? Mas é muita coisa, pelo menos para mim é. Ah, querido, você é um querido. Vamos começar Salvo. com uma pergunta aqui, o seguinte. Quando e por que você fez uma transição de carreira de atriz para a área de treinamento? Tá. Que é uma dúvida Bom, de muita gente, né? eu imagino. Bom, antes de mais nada, muito obrigada. É, Convite ótimo, minha primeira live, estou aqui estreando. É muito bacana esses novos recursos todos, né? A gente está vivendo esse momento tão ímpar para todos nós. E eu acho que a gente consegue estar mais perto das pessoas dessa forma, né? Isso é fantástico. Sim. Bom, como você sabe, né? Nós fizemos artes cênicas juntos lá na década de 90. Peraí, deixa eu desativar. Desativou ela inteira. Era só um pouquinho, pessoal. Voltou, voltou, vai lá, sem problema, Estreando, né, gente? Básico. sem Bom, problema. vamos lá. Eu iniciei a minha história com o teatro no final da década de 80, em São Bernardo, com um grupo de teatro amador. Daí nasceu essa necessidade de ir além, né, de buscar algo a mais. Entrei na Fundação das Artes, que foi uma experiência maravilhosa, acho que a nossa turma foi maravilhosa, né, tivemos experiências incríveis. Foi. E de lá, segui a vida. Depois fui fazer Antunes Filho, que era um sonho da minha vida. Consegui entrar, que é um lugar muito difícil de você entrar, mais difícil ainda de se manter. Eu passei um ano lá e foi muito gratificante, foi de muito aprendizado, porque lá eu comecei a entender a arte, não só pela arte, mas com um outro propósito, né? Nós tínhamos ali o SESC, que era a estrutura por trás, o Sim. Antunes, ele tinha ali uma obrigação de entregar um espetáculo a cada um ano e meio, então a gente tinha horário para entrar, horário para sair, era rigoroso, tinha que estudar, tinha que fazer exercício, e ali eu comecei, não que nós não tivéssemos isso na escola, na fundação, que também né, uma escola muito séria, sempre foi, mas lá tinha um outro caminho. Se você entrava, se você chegasse atrasado, você não entrava. Como é hoje no mundo corporativo, você não pode chegar a hora que você quer, né? Você tem um Por contrato. enquanto, não, né?
Exato, né? Você tem um contrato de trabalho que rege o teu horário, você precisa chegar. Bom, Verdade. segui adiante, fiz book, fiz teste, fiz comercial, fiz minissérie, fiz uma série de coisas. Em dado momento, né, depois que você está com 30 e alguma coisa, que você olha o que você realizou e o que você ainda tem pela frente, você entende que a tua carreira não chegou onde você queria ou onde deveria ter chegado. Então você precisa olhar para o lado e começar a buscar outras formas de ganhar dinheiro, de que você prospere, de que você consiga alcançar também outros patamares da vida, digamos assim, né? E nisso, no meio disso tudo, eu já vinha com uma história de teatro em empresas, né, que a gente chama de teatro corporativo, que é ensinar conteúdos aí de qualidade, né, é um treinamento aplicado para o uso interno da empresa. Bom, disso já tinha evoluído para algumas palestras e veio o convite de uma amiga, a Carolina, que estava trabalhando à época em uma consultoria. E ela me convidou. E a hora que eu vi aquilo tudo, eu nunca tinha visto uma apresentação formal de PowerPoint. Quando eu vi aquilo, eu falei, Carol, você tá maluca, isso aqui não é para mim. E ela me disse uma coisa que fez todo sentido depois. Ela falou assim, vê, você tem um texto e você tem um público, é igual teatro. E essa visão dela mexeu comigo. Eu olhei e falei, será que eu sou capaz? Será que eu consigo ir para esse outro universo? E salvo ali, comecei já atendendo uma multinacional, que foi a Unilever na época, estou falando aí de 2008, 2009. Na sequência, fui atender a Whirlpool, que é a Brastemp Consul, ou seja, já comecei com clientes muito grandes. E a Whirlpool, tanto a Whirlpool quanto a Unilever, eles estavam em busca de alguém que tivesse outro perfil, que não fosse aquele perfil de RH tradicional. E aí foi que eu consegui entrar, porque aquilo que eu aprendi com o teatro, as minhas habilidades de comunicação, de gestual, de palco, era muito diferente das outras pessoas. E esse diferencial abriu um mercado muito grande para mim. Então, essa nova carreira, essa nova transição na minha vida iniciou justamente por isso, porque eu senti a necessidade de ter estabilidade. A gente sabe como é, né? Preciso nem dizer isso, mas talvez as pessoas que estão aí nos assistindo não saibam, né? Sejam aí de um outro universo diferente do nosso. E em cima disso eu comecei a estudar, a entender melhor onde é que eu estava pisando. De lá eu segui para o setor automotivo, que foi uma escola para mim, uma escola de vida. Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo, aplicando treinamento, atendi Chevrolet, atendi Mitsubishi, Kia, Ford, Nissan. Então, assim, foram estruturas muito grandes que me ensinaram a estar à frente de uma sala e não apenas de uma sala de um evento como um todo, né? Eu era ali a pessoa responsável por fazer aquilo acontecer. E aí, Salvo, é muito parecido com quando a gente faz produção para teatro. Quando você dirige um espetáculo, que a gente está à frente de tudo, você tem que pensar no figurino, você tem que pensar na trilha sonora, você tem que pensar na luz, você tem que pensar que o ator precisa andar, será que tem luz ali, será que... Isso tudo, aí, sabe quando as coisas começam a fazer muito sentido para você? Que tudo que o teatro me deu, e eu digo isso sempre, eu sou absolutamente grata ao teatro por tudo, porque a escola que é teatro, ele te prepara para tudo na vida. E esse diferencial, né, esse grande diferencial foi o que fez com que a minha carreira realmente desse muito certo aqui, né? E eu tive chances e grandes oportunidades, conheci muita gente competente, aprendi com muita gente boa. Isso é maravilhoso, assim, maravilhoso. Então, hoje,
eu sigo aí, né? Consigo transitar. E fui aí em busca de mais recurso técnico. Fui fazer recursos humanos para entender melhor conceitos, entender melhor a estrutura. Depois fui estudar DI, que é designer instrucional. Isso me ajuda muito quando eu estou criando conteúdo para entender que forma é melhor, de que jeito quem vai consumir este conteúdo, como é que isso chega melhor para aquele público final, né? Então, isso existe ótimo, assim. existe uma sensibilidade do ator e dos artistas que talvez no mundo corporativo, não que as pessoas não tenham sensibilidade, mas elas aprendem que essa sensibilidade não deve ser usada. E a sensibilidade, quando a gente vem da arte, a gente pensa totalmente diferente. A gente já entra com a sensibilidade do artista, pensando no outro, sentindo como o outro, tendo mais empatia, tendo mais respeito pela dificuldade do outro. Então, isso tudo faz com que o artista seja um diferencial no mercado de trabalho. Eu acho show de bola essa sua experiência aí. Eu também fiz Antunes Filho, só que eu fiz Antunes Filho antes de entrar na Fundação das Artes, década de 80. Você fez o contrário. Eu entrei eu não lá sabia disso, Salvo. Fiz o CPT. Porque quando você entrou, acho que tinha o CPTzinho, mas eu, quando eu entrei, era direto o CPT mesmo, entendeu? Mas como a gente chama muito... CPTzão. CPTzão, exatamente. E aí eu não fiquei muito tempo porque o Antunes Filho exigia um espaço só para ele, um tempo só para ele. E como você sabe, eu casei cedo, então eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro. Essa minha percepção de realizar os sonhos, não só meu como da minha família, foi um pouco antes de eu entrar no teatro. Quando eu entrei lá na fundação, eu já tinha essa percepção. Vamos lá para uma outra pergunta. Eu vi que você falou das habilidades, tudo, mas onde que essas habilidades de artes cênicas te ajudam na sua carreira? Me fala um pouquinho. Claro, com todo prazer. Eu estou vendo aí que tem alguém que trabalhou comigo, Salvo, eu não consigo ver direito. Tenho o prazer de dizer que trabalhei com a Verônica na Vicstar 3 anos. Eu não consigo ler o nome. O Daniel Mazeu, querido demais. Oi, Mazeu, que bom que você está por aqui. Meu par, né, a gente trabalhou muito juntos e hoje ele está em uma empresa muito bacana também, trabalhando em home office nesse momento, né, Mazeu? Muito bem-vindo, viu? Está por aqui. Salvo, hoje eu consigo entender que o maior diferencial que eu tenho de mercado é saber trabalhar em equipe. O teatro, a gente precisa do outro para trabalhar. Ninguém trabalha sozinho em teatro. Ainda que seja monólogo, você precisa de alguém que escreveu o teu texto, você precisa de alguém que te dirige, de alguém que vai ligar a luz para você. E essa diferença, e hoje eu sinto, onde eu estou também, que eu consigo transitar. Eu acho que essa é a chave da coisa. Eu consigo transitar por vários nichos. Né? Eu consigo trabalhar com outros analistas, eu consigo trabalhar com quem é mais técnico, eu tenho essa... Exatamente, e com outras áreas também, eu tenho muita entrada. Aquilo que você falou, da gente ser mais sutil, sensível, esse diferencial eu carrego sempre comigo. E as pessoas me dizem muito isso, é muito bacana de ouvir, né? Nossa, como é fácil conversar, como é gostoso, como é tranquilo trabalhar com você. Porque em teatro a gente aprende desde muito cedo, Salvo, e essa é uma diferença também que eu acho que a arte nos ensina, que é não julgar. Eu acho que, de um modo geral, a gente julga muito, e um ator, ele não pode julgar o seu personagem, ele precisa entender qual é o que é que move, né? Qual é o seu motivo para agir de uma forma ou de outra. E se eu julgo, eu não consigo entender. Então, eu tenho isso como
padrão de vida. Né? Eu não gosto de julgar as pessoas, eu gosto de conhecer antes e entender. Então, graças a Deus, eu consigo me dar bem até com aquelas pessoas que são ditas mais difíceis na empresa. Né? Eu consigo transitar entre esses universos. E essa Legal. habilidade, eu entendo que é a mais importante hoje, porque qualidade técnica, Salvo, você também vem de um mercado profissional, né? De um mercado que hoje é muito competitivo. Houve uma época nesse país que você ter um nível universitário era para poucos. Atualmente verdade. não, as pessoas hoje têm 2 graduações, têm pós-graduação, têm MBA, falam inglês, falam espanhol, já moraram fora, então é esse mercado e todo mundo, né, de um modo geral, né, de um modo geral, as pessoas têm essa qualificação, essa boa formação hoje em dia. Então, o que te distingue, o que te diferencia hoje dentro de um mercado de trabalho é você ter habilidades de comportamento. Então, muitas vezes hoje, as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são dispensadas, né, ou são desligadas da empresa pela sua falta de habilidade comportamental. E trabalhar com outra, né, e justamente você saber lidar com o outro, aceitar as diferenças do outro, é o que mais faz, é o que mais importa hoje em dia. Eu acho que é o grande diferencial para qualquer profissional. É isso mesmo. Então, eu, graças a Deus, consigo fazer isso. Tem que se manter assim, hein, dona? Não pode deixar o barco afundar, porque a tendência do mundo corporativo é te levar para a mesmice, né? Para ser medíocre como a grande maioria. Medíocre no sentido de mediano. Como a grande maioria é. Mediana. Ela aceita, ela aprende, ela não questiona e ela não vai em busca de aprendizado para que isso tudo mude, né? E isso atrapalha o dia a dia de todo mundo. Vamos lá para uma outra pergunta. Vamos lá. Como as suas técnicas e conceito do teatro pode ser aplicado no mundo corporativo? Bom, vamos falar um pouquinho disso então. Eu já trouxe até uma parte disso, falando da questão de habilidades, mas hoje, por exemplo, eu entendo, Salvo, que a gente vive, e mais do que nunca agora, né, com essa pandemia, que não só pessoas, mas especialmente empresas, têm que se repensar. Esse modelo que todo mundo sai de casa às 7 da manhã, entra às 8, trabalha até às 6 e todo mundo vai embora no mesmo horário, isso tudo tem que ser repensado, né? E está aqui um grande momento e uma grande oportunidade para a gente se rever. E nós, profissionais, né, eu acho que a gente tem aí uma contribuição muito grande a dar para tudo isso. Como é que você repensa o seu dia a dia? Como é que você se reinventa? Como é que a gente sai deste lugar morno, mediano, dessa mesmice? Primeiro a gente tem que se reinventar, e dizer isso não é lugar comum. Chega aí essa nova situação, né, esse Covid-19, para mostrar que a gente precisa se reinventar o tempo todo. Urgente. Então, urgente, é para ontem, né? Então, as técnicas e os conceitos que o teatro, não só o teatro, tá? A gente fala teatro porque é dele que nós viemos, né? Mas eu falo da arte, né? Da arte de uma maneira geral. Meu marido é músico e ele estuda muito, ele estuda todo dia. Então, essa disciplina que o ator, que o músico, que o escritor, que o escultor tem que ter para estar sempre afinado, né? Eu acho que essa que é uma boa expressão, de você estar afinado com aquilo que você faz, ou seja, é ler, né? A gente precisa ler. Quando nós vamos montar algum espetáculo, a gente mergulha em um universo, não é assim, Salvo? A gente vai estudar o autor, vai estudar a obra dele, vai estudar o tempo. Laboratório. Exato, faz laboratório, pensa, pesquisa, vai para museu, ouve música da época. A gente faz um grande mergulho dentro deste universo. E eu penso que nós, enquanto
profissionais de diversas áreas, não importa qual seja. A gente também tem que fazer esse mesmo mergulho. Eu te disse lá atrás, né, que eu senti a necessidade de estudar mais técnica, de estudar mais conceito de recursos humanos para ter mais habilidade. E é isso que eu entendo que a gente tem que ter hoje. A gente tem que ter essas técnicas. Ok, né? A gente tem esse grande diferencial que é comportamental, que é talento, que é nato, mas isso só não basta. Se você nasceu com muito talento, ótimo, parabéns para você. Mas ainda assim você precisa lapidar, né? Quantos e quantos talentos nós vimos ao longo da nossa carreira aí, pessoas que eram fora da curva, atores e atrizes, cantores e músicos fora da curva, e que não deram em nada, né? Que não conseguiam trabalhar em equipe, que não conseguiam produzir junto com ninguém, que não tinham sequer disciplina para decorar um texto. É muito complicado. Então, eu entendo que esse mesmo rigor, que essa mesma disciplina, ela se faz necessária em qualquer profissão. Então, esse conceito que o artista tem muito, e muita gente acha que artista não trabalha, né, gente? Pensa que é fácil, né? Que não é, Salvo. A gente carrega esse paradigma aí, não é de hoje, é de sempre, né? Ao Infelizmente. contrário disso, né? Ao contrário disso. O artista, ele ensaia muito, ele estuda muito, ele lê muito, porque senão você não consegue sair da média, você não consegue fazer algo que você seja lembrado, que seja memorável. E esse diferencial é o que todo mundo tem que ter, qualquer profissional precisa ter isso. E eu vejo pouco isso no mundo hoje, Salvo, especialmente nos mais jovens. Eu não sei se você, dentro da tua experiência, se você também viu isso. Muita gente sem objetivo, sem meta de vida, sem propósito. Fazendo por fazer, né? Exato. Às vezes eu falo, né, não tem uma alminha naquele corpo. Parece que é inanimado, assim. Então, isso sempre me incomodou muito, me incomodou muito. E essa educação corporativa, né, que a gente hoje está inserido nela, é um grande despertar. Eu vejo como um grande despertar. É um chacoalhão, é um mexer, é um mostrar, é indicar caminhos, é indicar uma outra forma de ver, de pensar. Isso é muito Isso aí. necessário no mundo, muito necessário. É desconstruir um pouco de tudo aquilo que foi construído até agora, né? Por isso que essa pergunta ela vem de encontro com um livro que eu escrevi com um grupo chamado Compulsivos, que tem as cicatrizes, fala sobre empreendedorismo, e o capítulo que eu escrevo eu falo da importância de artistas no meio corporativo. Eu penso igual você, eu acredito que os artistas podem ajudar muito na criatividade, na curiosidade, no despertar do interesse das pessoas pelas coisas que elas ainda vão acreditar que gostam, porque tem muito jovem e muito velho também, que não sabe nem por que está trabalhando para ter o fundo de garantia e se aposentar. Mas isso tudo está mudando, está acabando isso. Então as pessoas vão ter que ter um propósito no que faz e ter um sentido a cada dia que pisa lá na empresa, ou vai dar um treinamento, uma palestra, ou pisa na empresa para digitar lá e fazer o trabalho dele no financeiro, no operacional. Ele tem que ter um sentido, né? Esse sentido não pode ser só ficar no corredor batendo papo ou criticando alguém, porque é isso que a gente vê muito no mundo corporativo e é o que eu sempre lutei para terminar, porque eu acho que a gente tinha que ser mais focado, e focado é ter amizade com setores, ter relacionamento com setores, e isso faz toda a diferença dentro da organização, né? Melhorar a comunicação dela. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Tem outra pergunta. Atualmente você está atuando na área de treinamento e desenvolvimento e como você está atuando lá? O que você realmente faz lá? Salvo, esse mundo dá muita volta, né? Esse mundo, ele é incrível, a vida é incrível, ela te surpreende. Muitas vezes, assim, a gente não entende
o porquê está vivendo, passando por algumas coisas. Mas, cara, eu te digo que, né, depois de algumas décadas de vida, que chega um momento que tudo faz sentido. Olha, eu tenho a sorte hoje, eu digo a sorte, o privilégio, o prazer de ter virado uma artista corporativa. Olha que maluco isso, mas Ó, é que legal. exatamente. Muito, muito. E eu nem acredito, olhando para toda a minha história, né, quando eu coloco isso em uma perspectiva, eu falo, caramba, eu acho que eu caminhei para chegar até aqui. Hoje, eu atuo, né? Eu tive uma época que eu atuava muito em sala de aula. O Daniel Mazeu foi um par querido também de sala de aula. E eu gosto muito, sempre gostei muito de dar aula, de estar com as pessoas. E mesmo com teatro, né? Eu dei aula de teatro durante muitos anos na minha vida e vejo a diferença que o teatro fez na vida daqueles alunos, porque hoje eles são bons profissionais, eles estão bem, estão trabalhando, produzem muito bem. Bom, eu cheguei num ponto que hoje eu escrevo, eu dirijo, e eu atuo, e eu gravo locução para o mundo corporativo. Ou seja, eu consigo fazer tudo aquilo que eu queria fazer lá atrás, com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, eu consegui fazer agora com a estrutura, com o salário caindo na conta todo mês, né? Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, atualmente, né, a marca com a qual eu atuo hoje, ela vem, né? Ela tem uma grande rede de atendimento voltada ao país, ou seja, quando a gente fala de treinamento presencial, é praticamente impossível, então isso acontece à distância, então tem uma excelente plataforma dentro da empresa, que a gente tem que alimentar com bons conteúdos para desenvolver as pessoas em atendimento, em negócios, visão, né? Porque a gente precisa ampliar a visão e entender o jeito, porque o jeito de atender também mudou. Né? Sim, Antes o lógico. foco era como eu gostaria de ser atendido. Então eu atendo como eu gostaria de ser atendido. Isso já foi, né? Já Hoje foi. não, hoje o foco é no foco do cliente e cada um tem um foco diferente. Então eu, enquanto atendimento, eu tenho que estar apto para atender todo o perfil. Isso é um diferencial muito grande. As empresas que entregam isso, elas estão muito bem hoje conceituadas. Muito à Então, frente, hoje, né? Está muito à frente. Está muito à muito, frente. muitíssimo, muitíssimo à frente, Parabéns, verdade. parabéns pelo trabalho. Obrigada, Salvo. Então, hoje eu escrevo roteiros para videoaulas. Muitas vezes eu gravo as videoaulas, mas eu consegui fazer, junto com a minha equipe, com o meu time, um trabalho muito bacana, que é de desenvolvê-los para atuar. Então, eu dei aula para eles de locução e de interpretação por câmera. Olha que bacana. Eu na sala de aula de novo, né? E foi, olha, Salvo, que coisa gostosa, prazerosa, gratificante que foi, assim, talentos que estavam lá só esperando que alguma coisa acontecesse. Então, hoje, muitas vezes, eu não atuo, eu só dirijo, eu passo para eles, né, o texto, para que também eles tenham a oportunidade de se enxergar de uma outra forma, e é fantástico isso. Então, eu Muito, escrevo roteiros, dirijo, atuo, locuto, né? A gente faz videoaula, videoconferência, tem uma rádio também, que a gente chama de rádio treina. Então, assim, é ótimo. A gente consegue atuar. Desculpa, eu isso, acabei não, cortando. isso passa internamente na empresa para todas os setores, para todas as outras unidades, passa Sim, internamente? Tá. passa, Salvo. Essa plataforma, ela é muito grande, ela tem uma estrutura muito boa, assim, Legal. dadas ela lembra um pouco
Netflix, né? É uma cara muito muito próxima. Tem ali aquilo que é feito para você, que você precisa consumir de início, mas tem aquilo que é mais visto, aquilo que é o destaque da semana. Então, ali a gente alimenta, né? Nós, equipe, alimentamos aquela plataforma com muitos conteúdos, com todos esses conteúdos. Então, Legal. e precisa se produzir bastante. E o grupo é grande, né? E a área produz para todas as empresas do grupo. São 10 empresas ao todo. Então, a nossa área ela tem uma missão árdua ali, né? E haja Abrangente pra criatividade. caramba, né? Muito, Abrangente. muito. Tá bom, deixa Muito. eu. Agora, a nossa proposta aqui, Vê, era para uma duração de 30 a 40 minutos. Eu vou para uma última pergunta, tá bom? Opa! Tá, Já entrou um monte de gente aqui que trabalhou com você. Entrou o Lu agora, o legal! Luciano. Luciano que Seja trabalhou com a gente. bem-vindo, Lu! Vamos lá, para uma outra última pergunta. Quais são as Uhum. tendências da pós-pandemia dentro da sua área? O que você vê como tendência pós-pandemia? Salvo, eu vou te falar uma coisa assim, não é que eu estava profetizando, não, acho que é só a gente que está inserido neste contexto consegue enxergar mais longe algumas vezes, né? Educação à distância. E eu penso que essa educação à distância, ela vai muito além do mundo corporativo, ela vai ser o grande diferencial desta nova era. A gente vinha aí, né? Houve uma época que, quando você falava de educação à distância, as pessoas tinham um grande preconceito, uma graduação à distância não vale nada. Mentira, as estruturas estão incríveis, incríveis. Isso, Salvo, o ensino, ele caminhou para isso sem que as pessoas percebessem. Mas por quê? O tempo das pessoas é muito corrido. Houve uma época, né, como a gente disse lá no começo da história, que para você ter uma graduação era muito difícil. Então a gente viu muita gente voltando ao mercado de trabalho após os 35, após os 40 anos, mudando de carreira, e o passo que eles conseguiram dar adiante foi educação à distância, foi estudar fora daquele ambiente normal de sala de aula, porque na vida deles não cabia isso. Então eu entendo que isso vai caminhar cada vez mais e a passos muito largos. Então a gente tem aí números hoje, não só quem é mais velho, né, pessoas acima de 40, 45, 50 anos, não. A Obrigado, gente tem obrigado, viu? Nossa, Alvo, querido, mas a gente chegou bem, né? Brincadeiras à parte, né? Hoje isso está desde quem ingressa na primeira graduação com 18 anos, né? Eu fiz um roteiro no ano passado no qual eu retratava isso, falando um pouco sobre o ensino à distância. E os números são assustadores, assim, digo assustadoramente bons, né? Tem muita gente ingressando muito jovem na educação à distância, fazendo pós-graduação, fazendo MBA, e hoje isso é muito bem visto, né? Tem o mesmo peso, não digo que tem a mesma qualidade, né, gente? Você ter uma turma na qual você troca todo dia com alguém, com um orientador à frente, próximo de você, tem uma outra qualidade, eu não vou nem discutir isso. Mas tem muita qualidade hoje, caminhou, evoluiu muito. E as empresas estão caminhando para isso também. Eu conheço diversas marcas, meu irmão mais velho mesmo trabalha em uma empresa muito grande, e eles já estão há mais de uma década com apenas à distância, treinamento apenas à distância. Então, você entra, plataformas muito boas, interativas, bonitas, na qual você consegue até colocar conteúdos híbridos, vídeo, podcast, imagem, texto. Então, isso tudo ali com muito fácil consumo. Então, Você hoje consegue eu acredito. você Oi. consegue fazer até nessas plataformas, você consegue fazer até dinâmica, exercícios à Sim, distância,
você dividir os grupos, né? Grupos de trabalho Verdade. dentro da plataforma, isso é sensacional. Existe uma possibilidade aí pela frente muito boa. Infelizmente, o ser humano gosta bastante do relacionamento pessoal mesmo, né? Presencial. E isso a gente não pode deixar acabar. Tem que tentar dividir um pouco essa relação para o negócio não ficar tão virtual assim, entendeu? Sem dúvida. Mas quando a gente tem marcas muito grandes que atuam em estados, 10, 20 estados, às vezes até mais em todos, né, nos estados, fica mais inviável, porque o custo disso é muito alto. Então, eu acredito que para negócios muito grandes, Salvo, o caminho vai ser o ensino à distância, né, o ensino e-learning. E a gente vai caminhar muito bem para isso, viu? Muito bem para isso. Esses dias mesmo eu fiz uma videoconferência, eu tinha gente de 10 estados diferentes, conversando ali com sotaques diferentes, chat, as pessoas perguntam, aí você abre o microfone delas, elas conversam, as outras ouvem, ou seja, a interação mesmo com o ensino à distância. Então, assim, a minha aposta sempre foi essa e eu venho caminhando para isso já há algum tempo, né? Legal, estudando, especializando nisso e entendendo o que funciona e o que não funciona, porque muitas vezes a gente acha que, olha, isso aqui vai dar super certo, não dá, né? Não dá. Então, é um grande aprendizado mesmo, e é maravilhoso, é um desafio. Teste, né? Teste, até vamos errar bastante, mas vai ter um momento que vamos acertar mais do que errar, né? Exatamente, e é assim, né? Eu vou fazer um treinamento não, eu vou fazer um webinar, né? Como se fosse uma palestra na sexta-feira agora, vão ter 60 pessoas. É algo bastante diferente para mim, porque eu tinha 60 pessoas numa sala, né? Sim. Agora 60 pessoas online, nem eu vou estar dentro da empresa, nem as pessoas, cada um na sua casa. É mais desafiador do que eu imagino, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Vai, tenho certeza. Você é muito, muito bom no que faz. Olha, o que eu posso dividir com você das vídeos que eu tenho feito na empresa é que a gente sente essa grande diferença da sala de aula. Pessoas que você consegue a atenção delas fica muito mais próxima. Oi? Cortou um pouquinho, volta um pouquinho. Então, eu disse o seguinte, eu disse que quando a gente consegue se unir, né, você consegue entrar num rapport com eles, essa diferença ela vai ficando mínima. Você vai ver, é muito gostoso também. Eu vejo que isso está na construção do conteúdo, né? Na hora de você roteirizar um negócio e saber exatamente o momento certo onde você vai impactar, pegar essas pessoas e transformar isso em perguntas, em uma dinâmica mais evolutiva do que simplesmente eu ficar falando lá. Então eu vejo que está mais na construção do conteúdo, né? Exato. Exato. Quero agradecer de coração essa participação. Já vamos terminar, porque a proposta é fazer ao mesmo tempo para todo mundo, de 30 a 40 minutos. Claro, e assim, curto. Ela vai estar sendo gravada, vou publicar isso no YouTube, passo o link para você. Quero agradecer de coração e a gente vai ter outras oportunidades que eu quero falar sobre o trabalho de voz também, tá? Focado em voz. Perfeito. Obrigado, eu vou adorar. Conte comigo. Agradeço mais uma vez. Adorei esse convite, a experiência fantástica. As pessoas que estão aí acompanhando, meu muito obrigada. Um beijo grande. Espero ter contribuído de alguma forma. Enfim, gente, muito obrigada. Uma boa noite. Se cuidem bastante. Vida não tem reposição. Então, a gente realmente precisa se cuidar o quanto antes. Como eu, que estou saindo de casa todos os dias para trabalhar, imagino que tenha mais gente aí vivenciando também essa situação.
Então é muito importante que a gente esteja atento, cuidadoso conosco e com as outras pessoas, tá, pessoal? Então é isso. Sucesso para todos, salvo sucesso para você. Arrase no seu webinar e a gente se vê. Sucesso, Vê. Obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.